Olá pessoal, hoje vamos dar a segunda aula sobre morfologia, ou seja, o estudo da palavra relacionado com suas propriedades. Bem, vimos que classes de palavras são grupos de palavras que são reconhecidos por suas propriedades semânticas ou gramaticais, certo? E isso nós estudamos na nossa aula anterior. No caso, a classe dos substantivos é reconhecida por sua propriedade de dar nome às coisas que existem. Outra classe é a que é reconhecida por determinar o substantivo, conhecida também por babado substantivo, que são os artigos. Bem, o artigo pode ser classificado como artigo definido se ele especificar o substantivo. Os artigos definidos da nossa língua são a, as, o, os. Já o artigo indefinido é aquele que generaliza o substantivo ao invés de especificá-lo. No caso, uns, uma, umas. Bem, nós já vimos também que os substantivos têm propriedades, no caso, gênero masculino e feminino, ou número plural ou singular. Os artigos também são classificados de acordo com essas propriedades. Existem os artigos masculinos, que são o, os, uns, e os artigos femininos, a, as, uma, umas. Assim como existem os artigos de singular, a, o, uma, e os artigos de plural, as, os, umas, uns. Agora vamos falar da terceira classe gramatical, que é o numeral. O numeral é a classe de palavras que tem função quantificadora, ou seja, é o equivalente na linguagem aos números da matemática. Primeiramente vamos falar dos numerais cardinais, que são os que dão uma ideia de quantidade. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Fica nítido a semelhança disso com a matemática, não é? Pois é. Sendo que tem uma coisa. O numeral muitas vezes pode ser confundido com um artigo indefinido. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. A diferença é que o artigo indefinido, ele antecede o substantivo dando uma ideia de indeterminação, que é, por exemplo, na frase: se eu encontrasse um morango na geladeira, seria bom. Agora, o numeral cardinal já é diferente, porque ele sempre está numa frase que indica ou outros numerais, ou dão uma importância, no caso, a quantidade. Tá? Por exemplo, na frase: se eu encontrasse um morango na geladeira, seria melhor do que nenhum. Perceberam a diferença entre o numeral cardinal e o artigo indefinido? Além dos numerais cardinais, existem ainda 3 outras categorias de numerais. Primeiro, os numerais ordinais, que são aqueles que dão uma ideia de ordem em que os substantivos estão. Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Outra, os numerais fracionários, que dão uma ideia de divisão ou fração. Metade, terço, quarto e por aí vai. Por fim, os numerais multiplicadores, que são aqueles que dão uma ideia de aumento proporcional. Dobro, triplo, quádruplo e por aí vai. A quarta classe de palavras que nós vamos estudar é o adjetivo, que é a palavra que modifica o substantivo atribuindo-lhe uma característica. São exemplos de adjetivo: bom, mau, belo, feio, pequeno, grande, rico, pobre e por aí vai. Os adjetivos também podem se flexionar em gênero e número. No caso, em número,
Belo está no singular, belos está no plural. No caso, em gênero, belo está no masculino, bela está no feminino. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo que ele modifica. No caso, muitas vezes isso altera o sentido. Por exemplo, existe uma diferença entre menina pobre e pobre menina. Menina pobre, nós estamos dizendo que a menina não tem renda suficiente. Agora, pobre menina, já existe um sentido assim da gente ter pena da menina. Mesma diferença a gente pode encontrar, por exemplo, entre homem grande e grande homem. Entre professor simples e simples professor. Chamamos de locução adjetiva o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a um único adjetivo. Por exemplo, quando nós falamos paisagem de campo pode ser substituído por campestre. Então, o conjunto das palavras de campo é uma locução adjetiva, enquanto que campestre é apenas um adjetivo. Além das propriedades de gênero e número, o adjetivo também tem a propriedade do grau, que muitas vezes só é reconhecido de acordo com o sentido da frase. Chamamos de grau comparativo o grau do adjetivo que relaciona a quantidade entre dois substantivos. Por exemplo, na frase, João é tão inteligente quanto Maria. O adjetivo inteligente está no grau comparativo de igualdade. Agora, se nós dissermos João é mais inteligente do que Maria, o adjetivo já passa a estar no grau comparativo de superioridade. E João é menos inteligente do que Maria, aí já está no comparativo de inferioridade. Dizemos que um adjetivo está no grau superlativo relativo quando ele destaca a qualidade de um substantivo em relação a um conjunto. Por exemplo, na frase o pico da neblina é o mais alto do Brasil, o adjetivo alto está no chamado grau superlativo relativo de superioridade. Já numa frase do tipo Regina é a aluna menos inteligente da turma, o adjetivo inteligente está no chamado grau superlativo relativo de inferioridade. Dizemos que o adjetivo está no grau superlativo absoluto se ele destaca um substantivo sem se relacionar a outros nem aos demais. No caso, existem dois graus superlativos absolutos. O superlativo absoluto analítico e o superlativo absoluto sintético. O superlativo absoluto analítico ocorre quando o adjetivo se vale de palavras como muito ou pouco para dar uma ideia de quantificação. Por exemplo, na frase, aquele livro é muito interessante, o adjetivo interessante está no grau superlativo absoluto analítico. O grau superlativo absoluto sintético ocorre quando a intensidade do adjetivo é atribuída por sufixos. Por exemplo, o grau superlativo absoluto sintético do adjetivo alto é altíssimo. O mesmo acontece com o adjetivo baixo, baixíssimo. Magro, magérrimo. Doce, dulcíssimo. Nessa aula, o principal assunto foi a classe dos adjetivos, que é a classe que modifica os substantivos. Na próxima aula, abordaremos a classe dos verbos, que é a classe que se refere a uma ação ou processo localizando no tempo.